Nas culturas humanas, é quase uma regra a presença da ideia de um Deus interferente e protetor. Por que é rara ou inexistente a ideia de um Deus não interferente? Bem, porque inicialmente os deuses surgem para socorrer, justamente para interferir. Ou eles são seres que mandam na natureza, ou influem, ou interferem, e têm que ser aplacados por sacrifícios e ofertas dos homens. Os mitos todos falam sobre isso. Eles estão ali ou para explicar a existência das coisas. Por exemplo, os gregos tinham Apolo como o deus Sol, e ele dirigia a carruagem do Sol, fazendo o Sol nascer todos os dias e se pôr no poente. Então, a natureza estava sob o comando de entes sobrenaturais, todos eles interferentes. O passo seguinte, além dos deuses naturais ou protetores, como os deuses da fertilidade ou da guerra, que são as primeiras ideias de divindades, surgem divindades mais sofisticadas, que dão aos homens regras e que ordenam aos homens coisas. Vejam que, por exemplo, no Velho Testamento do judaísmo, Deus é Deus de uma tribo e ele dá aos homens mandamentos e regras que os homens devem seguir. E a autoridade dele não é discutida. E as suas ações também não são discutidas. As ações dele estão sempre certas, mesmo que pareçam aos homens absurdas, elas são tomadas como indiscutíveis. Depois surgem deuses focados em amorosidade ou sentimentos assim, e eles vão se afastando do comando das coisas naturais à medida que os homens começam a compreender a natureza de outra forma. Antes, Netuno fazia as ondas do mar agitando seu tridente. Depois que os homens entendem as correntes marinhas ou os ventos, esse tipo de divindade deixa de ser necessária. Por isso os deuses interferentes vão desaparecendo da ideia humana. E o número de crentes em deuses vem diminuindo rapidamente no mundo à medida que a educação aumenta de nível. Os povos, por exemplo, do norte da Europa, que tem um nível educacional muito alto, já tem percentuais de metade da população ou mais descrentes de divindades interferentes ou não religiosos. Por isso os templos vão sendo vendidos e transformados em outras coisas, até em academias de escalada ou coisas assim. E na realidade a criminalidade nesses países é muito baixa, a mais baixa do mundo. E não foi necessário o temor de uma divindade ou de um castigo divino para que os homens se portassem bem. Essa análise ocuparia livros e livros de comentários. Mas o budismo, surgindo 500 anos antes de Cristo, já mostrou uma certa genialidade por parte de Shakyamuni Buda, porque ele descartou a necessidade dentro do budismo das divindades, dando outras regras éticas para as pessoas baseadas nas consequências, nas ações e consequências, na doutrina do karma em si. E julgou a necessidade de divindades como desnecessária. Embora ocasionalmente deuses hindus, por exemplo, sejam citados nos sutras, eles são
citados dentro de um contexto cultural e colocados abaixo de Buda, como se estivesse tentando atender às necessidades populares. E isso continua acontecendo na China, no Japão ou no Tibete, sempre o budismo adotando as divindades locais e as nomeando como protetores do budismo e as descartando como divindades centrais. Mas se você olha a doutrina budista na sua essência, como nós estamos ensinando aqui agora no Ocidente, dentro do Daisen, por exemplo, não há a menor necessidade da citação de divindades para que nós construamos ética e um comportamento que constrói uma humanidade mais feliz.